Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Iniciamos um novo trimestre com o estudo do grande conflito. Será um trimestre de grande aprendizado. Você tem esse livro? Nós distribuímos mais de 1 milhão por toda a terra. É o grande conflito condensado. Se você não tem esse livro, peça na Igreja Adventista mais próxima de sua casa. Porém, se você quer uma versão completa, você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira, a CPB. Este livro, com capa vermelha, é de 1911. Além do mais, eu assisti várias lições excelentes de nossos pastores. Temos inclusive o comentário oficial do pastor Eleazar, do canal Fala Sério Pastor, que está compartilhado aqui no nosso canal, mas está disponível aqui. E eu vou colocar o link também na descrição do vídeo. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião, respondemos questionamentos. Mas estou fazendo uma série bem interessante. Eu escrevi os comentários da lição da Escola Sabatina desse trimestre e eu estou analisando com vocês, a cada semana, a lição, os comentários daquela lição da semana. Então, fica com a gente, o tema geral da lição da Escola Sabatina desse trimestre está muito interessante, o tema o grande conflito, e nesta semana nós vamos então falar sobre mártires, nós vamos falar sobre homens que deram a vida pela causa do evangelho, sobre reformadores. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Fica até o final com a gente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito bem, meus amigos, o tema da lição desta semana, em defesa da verdade. Desde que o grande conflito foi transferido para a terra, Satanás tem seus súditos, homens e mulheres que desprezam a santa lei de Deus, desobedecem às suas palavras e perseguem aqueles cujo coração está voltado para a obediência a Deus e a sua palavra. Em contraste, com os súditos do inimigo, encontram-se os filhos de Deus, homens e mulheres dispostos a obedecer ao Senhor a qualquer preço, mesmo que tal obediência lhes custe a vida. São fiéis na luz que possuem e vivem na atmosfera do céu, mesmo estando rodeados pelas trevas deste mundo. O contraste entre os filhos de Deus e os filhos da desobediência já se inicia com Caim e Abel, intensificando-se com os descendentes de Caim e a linhagem de Sete. Após o dilúvio, a linhagem de Cã vai se afastando cada vez mais do Senhor e desobedecendo a sua vontade. Um episódio marcante desse afastamento de Deus é a Torre de Babel. Apesar da corrupção do mundo, Deus encontrou Abraão e o chamou para fazer dele uma grande nação. Por milênios, Israel, o povo de Deus, esteve em marcante contraste com as nações desobedientes ao redor. Em muitos momentos, entretanto, as influências das nações vizinhas sobre Israel foi tamanha que as práticas do povo escolhido se assemelhavam às práticas dos povos pagãos. Na plenitude dos tempos, Cristo veio e estabeleceu a sua igreja. A igreja cristã permaneceria fiel até o fim? Infelizmente, a resposta é não. Como vimos nas lições anteriores, o cristianismo logo recebeu influências corruptoras e introduziu heresias em seu meio. Mais que isso, passou a perseguir os que quiseram permanecer fiéis a Deus e a sua palavra. Então nós vamos analisar aqui alguns grupos ao longo da história que permaneceram fiéis a Deus. Vamos falar de pessoas individualmente, mas vamos falar também de um pequeno povo, por exemplo, os valdenses. Os assim chamados valdenses receberam esse nome por serem seguidores de Pedro Valdo, comerciante rico da região de Lyon, na França, que doou sua fortuna para viver com pouco. Provavelmente entre 1170 e 1180, Pedro Valdo encomendou de um clérigo uma tradução do Novo Testamento para o franco-provençal, língua local na época, ou talvez ele mesmo tenha traduzido segundo fontes existentes. Por isso ele foi reconhecido como sendo o mentor da primeira tradução da Bíblia em uma linguagem moderna, que não fosse o latim. Isso trouxe duas consequências.
perseguição por parte da igreja, que acreditava que só ela poderia ter acesso às escrituras, e fez com que a Pedro Valdo fosse atribuído o título de pré-reformador, lançando as bases ideológicas que culminariam na Reforma Protestante. Muito bem, os seguidores de Pedro Valdo, os valdenses, eles foram muito perseguidos pela Igreja Católica. No livro Heróis de Todas as Épocas, a maravilhosa história dos valdenses, são retratadas com fidelidade as perseguições extremas sofridas pelos valdenses. Eles escreviam à mão longos trechos das escrituras e depois distribuíam pela Europa. Desde pequenos, os filhos eram encorajados a decorar livros inteiros da Bíblia. Os manuscritos sagrados em língua corrente eram escondidos em mercadorias e distribuídos àqueles que manifestavam interesse pela palavra de Deus. Sangrentas batalhas foram travadas e os valdenses quase foram aniquilados no século XVII. O legado deles, entretanto, permaneceu e influenciou outros homens de fé como John Wycliffe, Lutero, por exemplo. Sobre isso, o grande conflito, na página 65 diz: apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a mandar seus missionários para espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte, contudo, seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Dessa maneira, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe, cresceu de forma ampla e intensa nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o fim dos tempos por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos falar então sobre John Wycliffe. Ele é também conhecido como a Estrela da Manhã. John Wycliffe foi um grande erudito e professor da Universidade de Oxford. Doutor em teologia e eloquente pregador, ele questionava as muitas fortunas da igreja e apelava para que houvesse um retorno à simplicidade. Começou também a questionar alguns dogmas católicos e isso suscitou perseguição contra ele, claro. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Ele apresentava a verdade aos estudantes com tanta fidelidade que recebeu o título de Doutor do Evangelho. Coisa interessante, né? Isso está retratado no livro Grande Conflito, na página 73. A maior obra de Wycliffe foi a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Como não se conhecia ainda a arte de imprimir, era somente por meio de um trabalho demorado e cansativo que os exemplares das Escrituras Sagradas podiam ser multiplicados. Tão grande era o interesse por se obter o livro que muitos voluntariamente se empenharam na obra de o transcrever. Mas era com dificuldade que os copistas atendiam à demanda. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda, outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, várias famílias se uniam para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe chegou rapidamente aos lares do povo. Naturalmente, a igreja corrompida, estava insatisfeita com esse trabalho e desejava muito colocar um fim à vida desse homem de Deus. Ele, porém, tinha um favor do rei da Inglaterra e, apesar dos esforços, a igreja não conseguiu matá-lo. Ele descansou em paz. Não satisfeito, anos mais tarde, o papado ordenou que desenterrassem John Wycliffe, queimassem os seus ossos e os lançassem no rio Swift. Falando um pouquinho agora sobre John Huss e Jerônimo, outros grandes pregadores e homens de Deus. Foi mediante os escritos de Wycliffe que John Huss, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo e entrar na obra da reforma. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. Huss foi um sacerdote católico que teve contato com os materiais de Wycliffe. Ao estudar, como homem sincero que era, ele logo passou a pregar reformas importantes e apontar os erros no papado. Claro, isso despertou a oposição da igreja. A princípio, ele estava sozinho em seus estudos e pregações. Pouco tempo depois, Jerônimo, que durante sua permanência na Inglaterra aceitara os ensinos de Wycliffe, uniu-se à obra da reforma.
Daí em diante, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Jerônimo possuía em alto grau uma mente brilhante, eloquência e conhecimento, dotes que conquistaram a simpatia do povo. Porém, quanto às qualidades que constituíam a verdadeira força de caráter, Hus era maior. Seu discernimento calmo servia como restrição ao espírito impulsivo de Jerônimo, que com verdadeira humildade percebia o valor de seu companheiro e cedia aos seus conselhos. Com o trabalho de ambos, a reforma avançou mais rápido. Isso está no Grande Conflito, na página 86. O fim deles não foi como o de Wycliffe. Testemunharam com a própria vida em favor do Evangelho. John Hus morreu queimado numa estaca, cantando as palavras: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tempos depois, no mesmo local em que Hus morreu, Jerônimo foi levado para testemunhar de sua fé. O carrasco que atearia o fogo para matar-lhe veio por trás de Jerônimo. Imediatamente ele disse: venha com coragem pela frente. Ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. O Grande Conflito, página 95. Que fé, que fé. Chega a ser emocionante. Se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Queridos, nós caminhamos para o tempo em que as perseguições contra os filhos de Deus se intensificarão. Alguns de nós poderemos testemunhar com a própria vida em favor do Evangelho. Estamos preparados para morrer por Cristo? Há muitos que dizem ter disposição para morrer por Jesus quando sequer vivem por Ele. As histórias de fé e coragem desses homens do passado devem aquecer o nosso coração de tal maneira que quando o tempo das provas vier, estejamos prontos, assim como eles estiveram. Que Deus te abençoe.